Porto aqui ao vivo, porque o Porto já chama, informação ao vivo sempre é prioridade aqui na tela da TV Vila Real. Informações de que hoje pela manhã, Porto, um rapaz foi executado próximo a uma escola no interior do estado de Mato Grosso. Triste, né? Triste. Na porta de uma escola, um jovem sendo aí alvejado e morto. Mas quem vai contar todos os detalhes agora é o nosso repórter José Porto. Bom dia para você, Porto, seja bem-vindo. Obrigado, René Marcelo. Bom dia para você também, para todo mundo ligado ao vivo aqui com a gente no Cadê Neles. Pois é, essa história, esse relato, claro, né? Inclusive do pai da vítima, vem lá de Alto Paraguai, é uma cidade que fica aqui ao lado de Diamantino, que é mais conhecido, né, no médio norte de Mato Grosso, René, a 220 quilômetros aqui distante da capital. O jovem estava pela manhã, possivelmente, né, tinha saído da casa dele, estava se dirigindo para um outro local, e já ao lado, né, de uma escola, a escola Doutor Arnaldo, lá em Alto Paraguai, ele acabou sendo executado a tiros. E uma execução, René, com um tiro na cabeça. E o que acontece? A polícia chegou até o local, já não tinha mais o que fazer, já estava em óbito, né, foi acionada uma equipe médica para confirmar o óbito desse rapaz. Ele tem o nome de Luiz Fernando, tem 20 e poucos anos de idade. Lamentável a situação toda, e o que acontece? A polícia, a partir daí, acabou fazendo contato com os familiares, né? Até porque a família é conhecida lá na região de Alto Paraguai, é uma cidade pequena, e o pai dele, René, estava trabalhando. O pai dele é pedreiro, atua numa manutenção de uma empresa frigorífica lá na região de Alto Paraguai, Diamantino, e recebeu o comunicado na empresa do que tinha acontecido com o filho. É o seu Nelson dos Santos, que acabou indo até o local para ver o que de fato, né, tinha acontecido com o filho, ou seja, já sabia da morte dele. E é um relato triste do pai, René, porque ele acabou revelando, né, que o filho era usuário de drogas, e ele já desconfiava que a situação do filho era complicada, devia ter dívidas com o tráfico, aquela história toda que a gente acompanha, o jovem quando vai para a criminalidade, ou seja, que vai para o mundo das drogas, e acabou aí perdendo a vida, executado com tiros na cabeça. Nós vamos ouvir um pouco o que fala o seu Nelson, porque é um relato complicado, René, mas a gente acaba mostrando para ver se sensibiliza outros jovens também a não dar esse desgosto, esse sofrimento para as famílias, que é o que o seu Nelson está passando agora com a família dele lá em Alto Paraguai. Vamos ouvir o que fala esse pai que foi lá para identificar o corpo do filho e conversar com a polícia no local. Olha, eu acordei 4 horas da manhã, que eu trabalho na JBS, sou trabalho de pedreiro na manutenção civil. Eu cheguei lá, eu bati meu ponto, como de costume, aí tomei o meu café às 6h30, e aí fui procurar a Cida, que é a encarregada da portaria, se ela já tinha arrumado a tinta para pintar o portão. Aí primeiro eu fui desentupir 2 banheiros femininos branco e um masculino, aí eu fui pro meu ponto de trabalho, né? Agora eu gostaria de perguntar para o senhor como é receber uma notícia dessa, um filho perdendo a vida dessa forma. Olha, eu não desejo a dor que eu estou sentindo para ninguém, né? Mas eu sempre cansei de falar para ele, Luiz Fernando, filho, para com isso. Se você está na igreja, afirma na igreja, porque segundo os comentários que a gente sabe no negócio desse povo, que diz assim, ou lá ou aqui. Se não ficar só lá e cá, eles, né? Eu não sei, né? Dizem que é assim. Eu estava trabalhando, aí meu encarregado ligou para mim, Nelson, vem cá na hora de pausa que eu quero falar com você. Primeiramente eu pensei que ele ia falar alguma coisa para mim sobre serviço, porque eu não tinha avisado para ele. Aí a Ellie, na mesma da hora, ela ligou para mim também e falou, Nelson, você tá onde? Eu digo, eu tô bem aqui no caminhão, aqui na balança. Sim, tem como o senhor vir aqui, por favor, no RH, que eu quero falar com você? Sim. Cheguei lá, a minha enteada, que é a Carol, que trabalha lá, tava chorando. Eu digo, olha, o que foi, Carol? Encontraram o Lulu morto. Aí já caiu a casa, né? Não sei como é que é, cara. As minhas pernas ficam bamba. Aí já chegou meus encarregados tudinho aqui, já me abraçando. É triste. É triste você estar num local de trabalho e receber uma notícia dessa. Não é fácil.
Seu Nelson, o Luiz, ele tinha envolvimentos com droga? Olha, ele usava droga. Não vou mentir, ele usava, né? Inclusive eu cheguei pra ele e falei, meu filho, para de ficar usando isso aí, cara. Amanhã depois vai só te prejudicar. Ah, que nada, saía. A maioria dos adolescentes é assim, né? Um pai fala uma coisa e ele vira as costas. Eles preferem virar as costas pro pai, mas pros companheiros lá que usa, eles não viram. O senhor falou que ele chegou a ficar bravo com o senhor já também, né? Foi uma vez ele ficou brabo, né? Ficou brabo, querem brigar comigo. Eu digo, não vou brigar com você não. Tá? Não vou brigar com você não. Inclusive minha esposa falou assim, não, meu filho, não faz isso não, porque você vai cair na fé. Aí eu me acalmei, fiquei quieto. Mas fazer o que, né? Seu Nelson, como é que está sendo para a mãe? Ela já sabe da notícia? Como é que está essa situação? Olha, quando eu recebi a notícia lá que a Ellie, que é a gerente do RH lá da JBS, ela me trouxe. Seu Nelson, mulher assim tá em casa. Aí veio ela e a supervisora do restaurante, que é a Caroline. Aí quando eu cheguei em casa, ela não sabia. Mas tava lá as minhas amigas, as amigas dela, as irmãs da igreja. Aí ela estava em pé, eu disse, não, amor, senta aí. Não, o que que foi? Eu vou falar pra você do jeito que eu falei pra ela. Nas minhas palavras, eu digo, ó, o que eu falei pra você? O que eu falei pra você? Mais cedo ou mais tarde, nós ia receber essa notícia, não foi? Aí foi que caiu a ficha pra ela. Mas no momento ela não sabia. Agora, sua mensagem para esses jovens que talvez recebem o mesmo conselho que um dia o Senhor deu para o seu filho. Qual a sua mensagem para a juventude de hoje? Ó, nas minhas palavras, eu também já fui jovem. Também já bebi. Não vou dizer que eu fui um santo. Não. Fiz coisas erradas, não desse tipo. Mas o que eu tenho a dizer para os jovens, não entra não. Vocês estão vendo o que está acontecendo. A juventude hoje está morrendo. Através disso aí que está acontecendo. O melhor caminho que tem, não é porque eu sou crente, mas o melhor caminho que tem é os caminhos do Senhor. Tá? É os caminhos do Senhor. Eu não desejo nenhuma cena dessa para pai nenhum, para família nenhuma ver um filho morto, executado. Eu já vi muito na reportagem de vocês mesmos, vocês fazendo essa reportagem, apresentando corpos. E eu nunca me imaginei que eu ia chegar hoje ver meu filho morto, com tiro. Não é fácil. Então, não entra nessa não. Se vocês querem mais uns dias de vida, procure ao Senhor. Procure ao Senhor, a casa de Deus, que é melhor. Renê, esse homem se fortalece na fé para encarar uma situação dessa, né? Porque para ele aquela história, né? Perder o filho é como engolir um tijolo e perder o filho para o mundo das drogas, né? Para a criminalidade. E que ele relata ali para os colegas da imprensa lá em Alto Paraguai, que ele já tinha conversado com a esposa e disse para ela, né? Olha, aquela notícia que eu comentei, aquela situação que podia acontecer, de que uma hora nós teríamos essa má notícia, ela aconteceu. Ou seja, é uma situação muito difícil, Renê. A gente não sabe o que falar para um homem desse, né? Porque é complicado a dor que ele sente, né? De ir lá, ver a situação do filho, já acompanhava, tentava tirar o filho desse caminho, não conseguiu e agora está aí. Mais um caso, uma execução, né? Já não é a primeira, já são alguns casos de execuções nesta região de Diamantino, de Alto Paraguai, ou seja, jovens que morrem vítimas aí das consequências do uso de drogas, do tráfico de drogas, de desacordo com organizações criminosas e mais uma família, né, Renê, destruída, abalada nessa história. A polícia não tem ainda nenhum suspeito deste caso, mas é um relato que a gente mostra do que acontece hoje, né, principalmente no interior de Mato Grosso, Renê, de como as famílias estão impactadas e como que elas sofrem com essas consequências do tráfico de drogas, das organizações criminosas, que vão aí tirando a vida de jovens, né? Ou seja, é uma cidade pequena, pacata, o pai trabalha e ele é muito querido, né? Porque a equipe da empresa que ele trabalha, do frigorífico, quando souberam do absurdo da tragédia toda, acolheram esse homem e fizeram de tudo para apoiá-lo, porque sabe
né, das consequências que chega a isso. Impacta todo mundo. É uma consequência hoje, uma realidade, Renê, das famílias mato-grossenses, né, do que a gente vive na consequência da violência. Perdemos aí mais um jovem, mais uma família destruída e o pai engolindo essa história com a mãe para tocar adiante a vida, porque agora é um caso de polícia, né? Ou seja, a polícia está atrás para saber quem foi, mas aquela história, né? O Luiz Fernando executado com tiros na cabeça, porque possivelmente já estava aí com dívidas ou, né, ou seja, um desentendimento com o mundo das drogas. A gente agradece o colega lá de Alto Paraguai Diamantino que enviou esse material para nós, esse relato todo, né, desse pai, porque a gente faz questão de mostrar isso, Renê, justamente nessa condição de um crime brutal, de uma execução, e a gente sempre sabe dessa história toda que a família paga muito caro por isso. Voltamos com você. Obrigado, Zé Porto. Obrigado pelas informações. E como o Zé Porto disse, esse pai, ele se apega na fé. Porque o coração desse pai, nesse momento, está dilacerado. Imagina você, pai, trabalhador. Esse homem estava trabalhando, rapaz. Ele estava trabalhando. Você ouviu aí o relato dele, o Zé Porto dizendo, a empresa chegar e dizer: fulano, vem cá. O que é que foi? Infelizmente, o seu filho foi morto. O mundo desaba aos pés desse homem. Mas ele se apega na fé e diz: olha, falta de conselho não foi. Eu chamava, eu conversava, eu dizia que o mundo das drogas não dá camisa para ninguém e só tem 3 caminhos, e os 3 com C. O primeiro é cadeia, se a polícia pegar você com qualquer quantidade que seja de drogas. O segundo é se você tiver vontade de se livrar e tiver grana, você vai para uma clínica. Agora o terceiro não tem jeito. É caixão e vela preta, ou seja, é cemitério. Infelizmente, mais um jovem morto pela criminalidade. Mande o seu recado aí desse coração dilacerado desse pai. 99987-2056. Como o Porto fez, eu quero agradecer as imagens aí do Cleiton Ribeiro, que mandou aí essa sonora, que a gente chama, essa entrevista com esse pai, né, que faz o seu desabafo na tela do Cadeia Neles, na tela da TV Vila Real. Que Deus conforte o coração dessa família. 11 horas e 17 minutinhos. Olha, um adolescente de 15 anos